Olá, Taubaté, aqui você fica conectado, junto e misturado com o nosso mix de conteúdos na programação da TV Câmara Taubaté. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa grade de programação. No Mix de Notícias, você fica muito bem informado. Tem vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação em Taubaté. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na Hora do Papo, a gente fala de primeiros socorros. A entrevistada é a enfermeira e professora de curso técnico Regina Pérez. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV tá no ar. E a gente começa a edição desta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, agradecendo a sua participação, a sua audiência, o seu carinho aqui com a TV Câmara Taubaté. Você que acompanha aqui a nossa programação diariamente através do canal aberto 4.2, também pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e através das nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora eu destaco para você o que você acompanha em breve aqui na nossa emissora. Está no ar a grade da TV. Os destaques da programação de amanhã, sexta-feira, 8 de novembro de 2024, para você aqui na TV Câmara Taubaté. Amanhã, 9h30, ao vivo, tem Boletim Câmara. O telejornal traz as principais notícias e informações de Taubaté e também da nossa região. Ainda tem as condições do trânsito e também a previsão do tempo. E sempre uma entrevista ao vivo com assuntos do nosso cotidiano. A apresentação é de Ana Laura Costa, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, na programação da TV Câmara Taubaté. E logo mais à tarde, 2 horas, a gente tem o nosso encontro já marcado de segunda a sexta-feira em mais um Mix da TV, com muitos shorts da nossa programação, informações relevantes e tudo que você precisa para ficar junto e misturado com a nossa programação. Tá aí, portanto, na tela para você a grade. Esses são apenas os 2 destaques, mas tem muita coisa amanhã na programação aqui da nossa emissora. E agora a gente tem notícias e informações. É o momento de você ficar muito bem informado com o que acontece aqui em Taubaté, também na nossa região, no Brasil e no mundo. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Primeiro destaque do nosso Mix. Os Senhores, que é o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, está com 150 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação aqui em Taubaté. Ao todo, são 3 cursos com 50 vagas cada. As atividades serão realizadas nos dias 13 e 14 de novembro. Semana que vem, segundo o sindicato, cada curso tem uma carga horária de 3 horas. A programação tem início na quarta-feira, dia 13, das 3 horas da tarde até as 6 horas, com um curso voltado para camareiras. Ainda na quarta-feira, das 7 até as 10 horas da noite, o curso será sobre os atendimentos na área de gastronomia. Na quinta-feira, dia 14, a partir das 9 horas da manhã, o curso oferecido será sobre serviços de cozinha. As inscrições devem ser feitas no site dos Senhores. As aulas serão ministradas no Hotel Ibis, que fica localizado na Avenida Independência, número 18, no bairro Independência, aqui em Taubaté. E agora a gente tem a nossa segunda notícia aqui no nosso Mix. O técnico do Esporte Clube Taubaté, Alberto Félix, detalhou em entrevista à CBN a montagem do elenco que irá defender o Burro da Central na Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem, 2025. Antes de falar dos trabalhos do elenco, o treinador afirmou que o principal motivo de sua volta ao Esporte Clube Taubaté foi o convite por parte do ex-treinador Marcelo Martelotti, que assumiu a função de gestor executivo de futebol da equipe taubateana. Alberto Félix ressaltou que possui uma grande amizade com Martelotti e que, assim como ele, tem um carinho muito especial pelo Burro da Central. O técnico atual tem 57 anos,
Atuou como atacante pelo Taubaté em 1988. Será sua quarta passagem no clube, na qual treinou nas temporadas de 2014, 2017 e 2018. Alberto revelou na entrevista que quando chegou ao clube, havia uma lista de 18 atletas com pré-contrato assinado pelo diretor executivo Leonardo Silvério. Ele também informou que acrescentou nessa lista alguns outros jogadores através de indicações recebidas. Alberto Félix revelou ainda que a busca é por atletas que aceitem as condições financeiras e logísticas que o clube está oferecendo. Essa condição, segundo ele, está sendo muito bem aceita pelos atletas, que estão vindo dispostos e motivados para defender o Esporte Clube Taubaté em 2025. Em relação ao currículo desses jogadores, o treinador afirmou que são atletas que disputaram recentemente a Série D e Série C do Campeonato Brasileiro. Ele disse que o clube ainda busca jogadores que conhecem a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Alberto também ressaltou a importância de ter um elenco com uma mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Além disso, citou a necessidade de ter atletas com espírito de liderança e disciplina em seu elenco. As informações que eu te passei agora são da CBN Vale. Encerramos o nosso primeiro giro aí com um mix de notícias. Daqui a pouco tem mais informações para você. Agora tem os shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Na temporada 2024 do Desbravando Taubaté, a gente começou com um programa especial. E você confere comigo agora as instituições que visitamos ao longo da nossa primeira temporada. Vamos ver? Solta o play! Desbravando Taubaté explorou diversos pontos aqui no município. Fomos até a Escola Fego Camargo conhecer a história da instituição, dos professores e dos alunos. A gente vai agora acompanhar uma apresentação especial de piano feita pelo professor Daniel da Fego Camargo. Eu apresentarei um trechinho de uma obra de um compositor taubatiano, um dos fundadores da Escola Fego Camargo, o professor Ives Rudner Schmidt. Essa valsa, ele chamou de valsa número 2 posteriormente. Ele a compôs com 12 anos de idade, por volta de 1945. Vou tocar um trechinho para vocês. Outra aventura foi conhecer as instalações do BPMI. Visitamos a primeira escola pública de trânsito do Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, e também tivemos uma ótima experiência na ecoterapia. Para falar mais sobre deste programa, a gente vai conversar com o Vitor Taveira, que é auxiliar de operações aqui, faz parte da nossa equipe. Vitor, obrigado pela presença. Obrigado você, Josivaldo, pelo convite. Como que foi a sua vivência e experiência neste programa especificamente sobre ecoterapia? Foi muito interessante conhecer ali o trabalho que é desenvolvido pela ecoterapia, que é um serviço de utilidade pública que é feito ali nas dependências do BPMI. Vitor, qual é a maior dificuldade ou desafio do trabalho nas externas? Olha, eu acho que a maior dificuldade é o tempo limitado que a gente tem ali para fazer a gravação, preparar tudo de uma forma bem ágil e que saia o melhor resultado possível em termos de iluminação, enquadramento. A gente quer agradecer a sua participação aqui e parabenizá-lo pelo trabalho. Eu que agradeço. Viu? Obrigado, Josivaldo. A gente continua falando sobre este programa da ecoterapia. A gente conversou com a fisioterapeuta do espaço e ela falou sobre os resultados que as crianças e os praticantes têm dentro do programa. Agora a gente vai acompanhar este trecho que não foi ao ar na temporada de 2023. Ele é inédito e você acompanha junto comigo aqui nesta apresentação especial. Daniela, o serviço aqui foi recentemente inaugurado, ele já acontecia lá no Itaim, como você falou pra gente no começo. Mesmo sendo recente, você já tem notado resultados positivos nos pacientes, nos praticantes que você está atendendo junto com a equipe?
Sim, já tenho notado bastante diferença, inclusive de um paciente que a mãe relatou que percebe que ele está bem mais confiante na escola, bem mais confiante em casa. E há umas 3 semanas, mais ou menos, nós começamos a trabalhar com ele na postura invertida, que é ele olhando para trás, ele gira o corpo, né? Fica olhando para as costas do cavalo. E na semana passada ele simplesmente virou sozinho e ficou na postura, né? Então aí você vê mesmo, né, como vai de encontro com o relato da mãe e o que a gente está conseguindo perceber ali. E isso é muito bom. É gratificante para você enquanto profissional, né? É muito gratificante. E você gostou do Desbravando Taubaté, a apresentação especial? Este episódio ele abre a temporada 2024 do nosso programa e está disponível na íntegra para você no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Você vai até lá, acessa a nossa playlist e confere este e outros conteúdos. Ainda nesta edição, vamos ver como funciona a fabricação de perucas no projeto Casa Rosa. E a seguir, na Hora do Papo, a gente conversa com Regina Pérez, enfermeira e professora de curso técnico, sobre primeiros socorros. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. E o assunto de hoje é primeiros socorros no quadro A Hora do Papo. Primeiros socorros são as ações iniciais e emergenciais que se prestam a pessoa que sofreu um acidente, lesão ou doença repentina. O objetivo é manter as funções vitais da vítima até que ela receba assistência médica profissional. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos de primeiros socorros pode prestar assistência, como familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas que estejam passando na rua, por exemplo. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com Regina Pérez, que é enfermeira e professora de curso técnico, e a gente vai falar mais sobre primeiros socorros. Professora, obrigado pela presença, seja bem-vinda aos estúdios do Mix da TV. Eu que agradeço. A gente vai falar então sobre um assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, que é a questão dos primeiros socorros, né, professora? O que são os primeiros socorros? Geralmente são os primeiros cuidados prestados às vítimas que sofreram algum trauma, algo que precise de assistência. Então, os cuidados imediatos. A maioria das pessoas acha que deve ter alguma qualificação, alguma capacitação para poder realizar esses primeiros socorros. Professora, existe a necessidade dessa capacitação? E quem são as pessoas que podem prestar esses primeiros socorros? Existe, porque senão você pode causar mais danos a essas vítimas. Então, o ideal é você se capacitar. Então, existem cursos, inclusive Senac Taubaté tem o curso de primeiros socorros para leigos e os cursos técnicos. Dentro dessas grades existem os cursos de primeiros socorros que vão trazer todo esse conhecimento para que as pessoas consigam prestar assistência na hora de um acidente, de um trauma ou de qualquer lesão que tenha acontecido para outras pessoas. E aí eu consigo ajudar nessa assistência imediata. Às vezes, assim, na nossa casa, a gente pode prestar esse primeiro socorro. Às vezes, na rua, quem faz uma trilha, por exemplo, precisa ter pelo menos esse mínimo de capacitação. Mas aquelas pessoas que não têm uma certa capacidade emocional ou acham que não estão aptos, a senhora recomenda também fazer o curso? Olha, eu acho que o curso, né, a capacitação, ela serve para a vida. Então, você vai aprender tanto para dentro de casa, pelo menos para o início do acontecimento. Então, isso salva vidas. Esses primeiros socorros salvam vidas. Então, é ideal, sim, que todos tenham esse conhecimento, pelo menos para dentro de casa, porque muitos acidentes acontecem dentro de casa. A gente está falando sobre acidentes, traumas, né? Essa questão de primeiros socorros pode acontecer na rua, no seu local de trabalho, mas o cotidiano da casa, o domicílio, é onde acontece também, de fato, esses acidentes, esses riscos que a gente está falando. Professora, quais são os acidentes mais comuns, assim, dentro de casa, que exigem primeiros socorros? Quedas, principalmente em locais, em residências que têm idosos ou crianças, cortes, pequenos cortes, queimaduras. Queimadura é bem comum acontecer, principalmente com crianças também. Então, esses são os que mais afetam
o domicílio que a gente fala, os acidentes dentro das casas. Então vamos passar algumas dicas e orientações importantes. Vamos começar com cortes. Assim, qual que é o procedimento básico? O que a gente deve fazer? Se o corte for pequeno, você vai só lavar com água corrente e pressionar. Se for de grande porte, aí você também pode até lavar, mas o ideal já é fazer a compressão com pano limpo e ir ao serviço de emergência, um serviço médico. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando a gente tem um corte, que as pessoas acabam fazendo? Colocar produtos, né? Pó de café, açúcar, nada disso deve ser colocado. Precisa levar no serviço médico, porque às vezes precisa até levar os pontos, né? Fazer sutura nesse corte, dependendo do tamanho dele. Então, o ideal é levar para o serviço médico. Agora vamos passar para um outro acidente que acontece também em casa, que são as queimaduras, né? O que a gente deve fazer, assim, de pronto atendimento para ajudar essa pessoa, essa vítima? A queimadura, ela existe 3 tipos de queimadura. A queimadura leve, que a gente fala, que é superficial. Então, o ideal é só lavar com água corrente, água fria, corrente, só. A de segundo grau, que ainda forma aquelas bolhas, o ideal é levar para o serviço médico, porque aí vai precisar de cuidados, né? Às vezes, muitas vezes, de fazer um curativo, medicação. Então, o ideal é levar para um serviço médico. No início, né, se precisar, resfriar com água corrente. Mas o ideal, a partir do segundo grau, que forma as bolhas, é levar no serviço médico. Essa água corrente em temperatura ambiente ou precisa estar gelada? Fria. De preferência, né? Pode ser ali da torneira mesmo, fria. Usando a mesma dica, professora, da questão do corte, o que não fazer em caso de queimadura? Colocar pasta de dente. É muito comum, né? Muito comum. E aí, além de... Pasta de dente é um produto químico. Vai agravar ali a lesão e também vai ser muito mais difícil para tirar lá no pronto atendimento, por exemplo, tirar ali para conseguir começar a cuidar. Então, não deve se passar nada. Hoje, nada. Só o médico ele tem a competência, o profissional médico tem a competência de receitar uma medicação, uma pomada que seja, para ser passado depois. Nós falamos de cortes, queimaduras, falamos de quedas, né? Numa possibilidade de uma fratura, de ter fraturado um osso, quebrado. Quais são as recomendações iniciais? Iniciais, não mexer, né? Se for braço, perna, algo visível, né? A fratura que deu ali para poder observar, não mexer e levar para o serviço médico, porque em casa a gente não tem como socorrer. Se for fratura aberta, que a gente fala que o osso fica exposto, pode ter o sangramento. Então, o ideal é cobrir com pano limpo, mas levar para um serviço médico. Professor, às vezes a pessoa acha que o primeiro socorro, né, ela tem que fazer alguma ação, né? Às vezes fazer um curativo, um acompanhamento, mas o simples fato de fazer uma ligação para o serviço de emergência já é um primeiro socorro? Sim. A gente às vezes vê muito isso em rua, né? As pessoas querem prestar o atendimento ali. Hoje o ideal é não mexer. Em casa também, dependendo do que acontecer, pode ligar 192, né, que é o número do SAMU, acionando o serviço de emergência. Às vezes você em casa pode até ajudar como uma hemorragia mais grave, né? Você vai comprimir, mas mesmo assim ou precisa chamar o serviço de emergência ou levar até um. Mas realmente, só chamar já é o suficiente, já está ajudando e muito. Outra coisa que acontece muito dentro de casa, e às vezes a gente fica desesperado para tentar resolver, é a perda de consciência, um desmaio, né? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Chamar o serviço de emergência. Não tem jeito. Não, tem coisa que não tem. Porque está desmaiado. Mas o que levou ao desmaio? Pode ser uma hipotensão, pode ser uma hipoglicemia. Então, o ideal é chamar o serviço de emergência. E caso essa pessoa tiver, por exemplo, tendo algum tipo de secreção na boca, algum tipo de epilepsia que gera esse tipo de... A convulsão. A convulsão, professora, a gente pode ajudar de alguma forma? É recomendável? Essa sim. A convulsão, geralmente, quem está passando por isso, a vítima ali, ela vai se bater muito. Então, o ideal é afastar todos os móveis, se for em casa, afastar tudo que possa causar mais lesões a essa pessoa, né? Porque ela pode bater o braço, bater a perna. Então, afastar tudo que tem próximo a ela e proteger a cabeça. Mas não é segurar, é proteger. De preferência, a gente ajoelha próximo à cabeça da pessoa que está tendo convulsão e apoia só essa cabeça, porque na hora que ela está tendo a convulsão, ela pode bater a cabeça. Então, para não ter mais risco de trauma, a gente só protege a cabeça e fica observando. Se possível, depois lateralizar essa pessoa
para que essa secreção, essa saliva que veio mais aumentada devido à crise, ela não tenha o risco de broncoaspirar, de engasgar. Então, a gente lateraliza após a convulsão cessar. E aí precisa levar para o serviço de emergência. E nada de colocar nada na boca da vítima, né? Não precisa, até porque quando ela tem a convulsão, ela traz esses espasmos, né? Então, se colocar o dedo, pode ter o corte, sim, porque ela vai travar a boca. Então, pode machucar a pessoa que está ali socorrendo. Então, nada de colher na boca, nada do dedo na boca, porque ela não vai acontecer nada. Ela só lateralizar a cabeça já é o suficiente. A gente está acompanhando algumas dicas aqui importantíssimas sobre primeiros socorros nesta quinta-feira, 7 de novembro, conversando com a professora, a enfermeira professora de curso técnico, enfermeira também, a professora Regina Pérez. Uma outra coisa que acontece, professora, e aí a senhora pode ajudar a gente com uma dica muito importante, é a questão de choque elétrico, né, dentro de casa. O que a gente pode fazer com essa vítima? Então, o ideal sempre, né, é trabalhar a prevenção. Não fazer nada que não tenha conhecimento. Mas o que é mais comum, às vezes, tomadas, secador de cabelo. Então, sempre que for usar algo elétrico, não seja em piso molhado, né, nada que tenha proximidade com água. E se acontecer, a pessoa, né, passar por isso, ter o choque, o ideal também é levar para um serviço de emergência, porque o choque, dependendo do tamanho ali, né, do volts, o que ela levou em consequência, esse choque pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, o ideal é levar para o serviço de emergência. Se for choque pequeno, tudo bem, né? Às vezes só o dedo ali na tomada, algo mais simples. Mas se for um choque com uma voltagem maior, o ideal é levar para um serviço de emergência. Outro caso que a gente acompanha muito, principalmente na mídia e vira destaque, são os engasgos, principalmente com crianças, né? Sim. Como é que a gente pode proceder neste caso? Então, existe uma manobra de desengasgo, tanto para adulto como para criança, e aí as pessoas podem se capacitar para fazer. É simples e isso salva vidas. E isso a gente pode fazer em casa, deve fazer em casa, para quem sabe. E mesmo assim, chamar o serviço de emergência, porque até mesmo as pessoas que aprendem, mas elas não praticam, então, quando ela liga para o serviço de emergência e fala do engasgo, os profissionais de lá já vão estar orientando através do celular. Mas o ideal é chamar também o serviço de emergência. A gente consegue simular aqui no nosso programa? Sim, A gente sim. tem um boneco, professora, pode pegar, por gentileza? E aí, fique à vontade para explicar para a gente como é que a gente faz. Tá. Geralmente, os bebês, eles vão engasgar por líquido. Então, a gente tem duas manobras a serem feitas. Primeira coisa, a gente pega o bebê nessa posição e olha, faz 5 compressões no peito, tá? Com o dedo lateralizado, acho que dá para ver. E o bebê, ele precisa estar inclinado, que a tendência é fazer com que o líquido escorra. Então, a gente faz 5 compressões no peito. A hora que a gente vira, sempre tentar elevar o queixo e bater nas costas também, fazendo uma pressão 5 vezes. A gente vai fazer isso até o desengasgo acontecer. Então, sempre virando, fazendo 5 compressões no peito, olhando a boquinha, olhando toda a face do bebê para ver se ele consegue voltar e virando novamente, fazendo 5 compressões, escorregando a mão, mas precisa ter pressão, que essa pressão vai fazer com que o líquido que ele engasgou volte e saia pela garganta. Professora, geralmente acontece com crianças após o aleitamento, né? Isso. E aí, quais são as dicas para prevenir isso? O ideal, né, não deixar a criança após a mamada, já deitada. Tem estudos que trazem que hoje pode ficar reto, né? Mas o ideal, pelo menos, é a gente fazer com que a criança fique um tempo em pé após o aleitamento e depois ela vai para a cama. Só depois pelo menos de meia hora depois ir para a cama. O ideal não é deixar já ir direto para não ter esse risco de engasgo, porque a criança ela pode regurgitar, e isso que vai fazer com que ela broncoaspire e trazer o engasgo. A gente está acompanhando algumas dicas e informações aqui com a professora Regina Pérez. Ela usou o boneco, vou pedir para ela colocar ali de lado. Professora, fica à vontade, obrigado. E a gente está trazendo aqui as informações. São muitos assuntos, né? Quando a gente fala de primeiros socorros, o nosso tempo é curto, a gente não consegue trazer todas as informações, mas acredito que o que a professora passou aqui, a enfermeira também, professora, a gente consegue ter noções para nos ajudar.
Como funciona um curso de capacitação em primeiros socorros? Ele é longo, demora muito? Nós temos o curso de primeiros socorros para leigos, que são pessoas que só querem aprender essas técnicas básicas. Então, ele dura em torno de 4 a 6 meses. Os alunos vão aprender, né, todas as práticas que poderão prestar nesses primeiros socorros, principalmente esse que a gente falou aqui. É rápido, não é muito tempo, né? Mas eles são de qualidade. Então, a pessoa que faz o curso, ela sai certificada e sai especializada a prestar os primeiros socorros nessas situações. Professora, quais são os telefones de emergência para a gente decorar, ter na nossa mente e ter ali de fácil acesso quando a gente precisar chamar um auxílio? 192. 192 é SAMU. E o importante também é saber passar a informação, porque aí eles vão disponibilizar a ambulância correta para cada situação. Professora, eu gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, uma mensagem assim, uma dica de ouro, para que a gente possa sempre estar atento às condições em casa, na rua, no trabalho, relacionadas aos primeiros socorros. Eu acho que o conhecimento é fundamental para que a gente consiga ajudar as pessoas, principalmente para quem já gosta, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, eu acho que as pessoas precisam se interessar mais, buscar mais esses conhecimentos para que você consiga, né, se capacitar e, quando precisar, fazer uma boa assistência. Professora, enfermeira Regina Pérez, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, por compartilhar esses conhecimentos. Parabéns por seu trabalho. Obrigada. Este foi o nosso Hora do Papo, falando sobre primeiros socorros aqui na TV Câmara Taubaté, no nosso Mix da TV. Agora, na sequência, a gente vai para o nosso intervalo e a gente tem o seguinte assunto: os apresentadores da TV Câmara contaram a sua rotina, nosso especial de 20 anos. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Você conectado com o nosso mix de conteúdos aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente pede conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão na tela os canais para você participar aqui do Mix da TV e também da programação da nossa emissora. Através do e-mail tvcamaratte@gmail.com, você pode mandar a sua dúvida, a sua crítica, a sua opinião sobre o nosso programa. No youtube.com/TVC Taubaté você assiste ao vivo a nossa programação. No facebook.com/Câmara Taubaté também pode assistir ao vivo os nossos programas. No YouTube você assiste e ainda pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Além disso, você encontra playlists completas de todos os programas da nossa emissora. No WhatsApp, com DDD 12 3625 9525, você manda seu texto, foto, pode dizer de onde você está assistindo a gente, que a gente manda aquele abraço para todos de Taubaté e região. E também através das nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, no @Câmara Taubaté. Então estão na tela todos os canais possíveis para que você faça o seu contato e participe junto com a gente aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E agora tem mais shorts aqui na nossa programação, são os recortes mais interessantes. O programa Espaço Comunitário dá vez e voz para ONGs, entidades assistenciais e projetos que beneficiam a nossa sociedade. E nesse episódio que a gente separou é sobre a Casa Rosa e o assunto é a fabricação de perucas. Então, vamos ver e solta o play. Então, como é o passo a passo? A pessoa chegou lá, pediu para doar, teve o corte, o corte pago ou não, fez o corte, tá aí o saquinho. O que acontece com esse fio? Então, aí a gente junta uma quantidade e a gente manda para São José, eles vêm buscar ou a gente consegue mandar. E aí ela leva para São Paulo e feito a peruca lá em São Paulo, na fábrica. Uhum. Aí de cada 3 perucas que é feito na fábrica, 2 voltam para o projeto e uma fica para pagar o custo da fábrica. Uhum. Que daí eles vão vender. Daí a fábrica, como a fábrica é parceira, as perucas são super
bem feitas. Sim. Então, ela precisa desse custo Então dela. não é de graça, mas é como se fosse. É como se fosse. Porque não tem esse Porque a pagamento. gente consegue ficar com bastante peruca. Uhum. Tanto que a gente tem muitos lugares que a gente doa, né? Leva as perucas para poder fazer a parceria de entregar para a pessoa que precisa da peruca. Agora, com a pandemia, muita gente resolveu se arriscar a cortar cabelo em casa, acabou até pegando gosto, falou, não vou mais em salão, agora eu corto meu próprio cabelo. A pessoa que cortou o próprio cabelo em casa ali também pode levar no salão e doar. Pode. Precisa ser cortado lá. Não necessariamente. Ela pode cortar até no cabeleireiro dela de preferência, ela pode cortar em casa. O que a gente pede, às vezes, é para a pessoa estar dividindo o cabelo. Quanto mais mechinha, melhor. Depois ela junta num elástico só. Porque assim a gente aproveita melhor o comprimento desse cabelo. E também o cabelo ele tem que ser alinhado no fio certo. Não pode ser virado ao contrário. Como assim? Porque a ponta é ponta e a ponta não pode ser raiz. Então você tem que alinhar ele na forma certa. Você já amarra e depois corta. Porque tem gente que quer tirar os fios e depois prender. Então você prende primeiro para poder ter certeza que está na direção correta. Então vai, fazendo o meu. Amarra assim. Isso. Com o elástico aqui, corta em cima do elástico. É esse elástico que vai ser entregar para vocês. Entendi. É mais ou menos assim. A gente tem uma empresa em São José que é parceira do projeto, que é a ProHair. E ela paga o custo do correio para você poder estar enviando o cabelo. Isso é bem legal. Quanto tempo leva para ficar pronto? Uma peruca? Isso. Normalmente a gente leva uma semana. Eu acho que na outra semana a Maria já pega. Então é bem rápido. É rápido. Porque, principalmente no caso dessa mulher que doa, que já sabe que vai começar o tratamento, ela não fica tanto tempo sem. Na verdade, a gente tem quase um acervo de perucas. Porque, na verdade, a gente empresta a peruca para paciente. Não é doada. Não, nesse caso não. Quando a pessoa tem um outro tipo de problema, que é a alopécia, alguma outra coisa, que ela vai precisar da peruca permanente, ela ganha a peruca. A peruca fica com ela. Quando a pessoa vai depois crescer o cabelo, que ela vai ter o próprio cabelo, ela devolve para o projeto, para a gente doar para outra pessoa. Por isso que a gente busca uma peruca que seja semelhante ao cabelo da pessoa, para a gente não precisar ficar cortando e mexendo nessa peruca. Mas acontece de chegar alguma mulher e falar, quero um visual totalmente diferente? Tipo, vida nova. É, mais ou menos. É mais difícil de encontrar uma pessoa com um alto astral nesse nível. Porque como ela está passando por um processo mais de sensibilização, ela não consegue tão, assim, tão ousada nesse caso. Depois de um certo tempo, sim, ela consegue. A gente teve até um caso a gente chama de que ela é a tia da peruca. Porque depois que ela já consegue adaptar e cuidar dessa peruca, ela consegue trocar de peruca. Se ela quiser depois mudar o visual, ela vai lá no salão e troca. Então. Aí é mais fácil, né? Então, a peruca que ela pegou a primeira não é necessariamente a única. Não. Se ela não se adaptar, ela pode estar trocando por outra. Ou então ela pegou um de cabelo comprido, agora eu quero mais curtinho. Pode pegar mais curtinho. Pode mudar a cor. É bem legal. Tem prazo de validade uma peruca? Ela dura bastante anos, uns 10 anos, se ela for bem cuidada. Para mais até. Então, a gente tem um caso também de uma... Foi até a peruca mais longa que a gente já fez. Nesse caso, foi uma coisa mais específica, porque uma menina, ela tinha... Quando ela procurou o projeto, ela tinha 16 anos. Hoje ela fez 19. E a gente conseguiu uma peruca longa para ela, bem longa. E a primeira peruca a gente conseguiu também para ela por custo zero, mas feita exatamente para ela. Porque ela tem alopécia, ela não tem câncer, mas ela tem uma outra doença e ela não vai ter mais... Então ela ganhou a peruca e ela ficou com cabelão. Cabelão bem comprido. Grandão mesmo. Por ser menina, né? Os jovens gostam. Jovem gosta de cabelão. Jovem gosta de cabelão. Muito importante, discutido e debatido dentro do programa Espaço Comunitário. Este foi apenas um trecho que você acompanhou. O programa na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist Espaço Comunitário. E o programa tem edições inéditas quinzenalmente aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente segue com mais shorts da nossa programação. No especial da TV de 20 anos, a gente mostra como funciona o trabalho dos bastidores. Desta vez, em uma função bem importante, que são dos apresentadores. Vamos ver? Solta o play. Ali todo mundo meio que fazia um pouquinho de tudo. Eu entrei como repórter, mas eu também eu aprendi a fazer edição.
Então, eu não só fazia matéria, mas eu editava minha própria matéria. Eu sempre gostei muito de produzir enquanto eu estava na TV. O apresentar sempre foi um desafio maior para mim, porque eu sou muito tímida. Estar na frente da câmera sempre foi algo muito difícil, mas eu acabei passando em Taubaté, acho que pelos momentos mais difíceis, de ter que lidar com isso. Assim, a estreia, a primeira vez que eu fiz um ao vivo, a primeira vez que eu apresentei o programa, aconteceu tudo em Taubaté. Mas, de fato, assim, a sensação de estar em estúdio era algo que me dava uma travadinha. Contando um pouco dessa trajetória do cineasta, que é um... Gravando. Então, depois disso, fui ficando um pouquinho mais confortável nesse papel. Eu adorava espaço comunitário porque, assim, é um setor que me interessa, assim, terceiro setor. E já mudou a consciência desses alunos, também dos funcionários da Unital? Já tem agora essa cultura de preservar? Então, o que a gente vê são essas iniciativas, né? Para eu apresentar, eu fiquei um pouco resistente porque eu achava que eu não tinha o perfil de apresentador, de sentar numa bancada e falar, vamos fazer uma entrevista, vamos bater um papo. Para mim foi um grande desafio, mas depois foi um programa que eu aprendi a gostar muito, assim, e me identifiquei muito com a temática, porque cultura, educação é um tema que eu pessoalmente gosto muito. Começou a ser prazeroso e, de certa forma, ter a minha cara, né? Muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais um pouco desse bate-papo sobre cidadania. Não sai daí. Aí chegou 2017, o momento que meu chefe, o Júlio, falou, agora vai ser com você. Eu nunca tinha aparecido de fato na frente de um programa. Até tinha feito algumas matérias, reportagens na rua, mas para aparecer no estúdio foi a primeira vez, então eu estava um pouco receosa. Mas eu acho que deu tudo certo, foi tranquilo, eu já conhecia os vereadores, então eu me senti à vontade de falar com eles. A gente tentou montar uma pauta e ficou meio grande, né, vereadora? A gente conversou, Muitos nos assuntos, bastidores são muitos assuntos. E a vereadora fala um pouquinho, a gente sabe. Fala bastante. Vamos ver, então, o que ela preparou para esse resumo nosso, a começar pelas ações de fiscalização, né, vereadora? É claro que eu não vou falar que a gente é uma figura global, a gente não é. Mas algumas pessoas já falaram na rua, você é a menina que entrevista vereador, já te vi na TV. Então é gostoso a gente perceber que está passando uma mensagem, né, e que essa mensagem está sendo bem-vinda. Ser apresentador, ser o porta-voz e a imagem da TV Câmara é algo que exige muita responsabilidade e também exige muitas técnicas, principalmente na questão da oratória, da comunicação, do linguajar, da linguagem não verbal. Então a gente se preocupa muito em ver como a gente está transmitindo aquele conteúdo, seja ele do legislativo, seja um conteúdo voltado para a cidadania, seja na apresentação de um jornal ao vivo ou até mesmo na narração de um off. Existe sempre essa preocupação de como essa informação está sendo levada para quem está do outro lado da telinha assistindo e acompanhando a nossa programação. Começa agora o Desbravando o Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades através da cultura, do patrimônio e da arquitetura. O grande desafio talvez seja fazer com que esse público se aproxime cada vez mais da TV Câmara e tenha essa identidade e também essa sensação de pertencimento para que a gente possa levar cada vez mais novos conteúdos, novas experiências e também tudo aquilo que acontece aqui na Câmara Municipal. E esse trabalho eu acabo não fazendo sozinho. Desde 2023, nessa nova leva de concursados, outra apresentadora que está aqui com a gente é a Ana Laura. Bom, o programa sempre começa muito antes do que as pessoas imaginam, né? O programa nasce na ideia das pessoas, nasce aqui nos bastidores da TV Câmara, com muitas pessoas envolvidas, com troca de ideias, com troca de experiências, de informações. Em conjunto com a produção da TV, a gente começa a pensar em fontes, em temas, em assuntos que são interessantes, que vão fugir do senso comum. Depois disso, contato com as fontes, né? Até a chegada mesmo da gravação. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Porque quando você apresenta um programa, você passa a ser a voz, o rosto, né, daquele programa. Cria essa identidade do programa, o apresentador e a pessoa, o telespectador. O especial TV Câmara 20 anos está disponível no nosso canal no YouTube. É um documentário em 3 partes. Vale a pena você assistir na íntegra e conhecer mais um pouco
sobre a nossa história. Hoje, 7 de novembro, é dia do radialista, então aproveito para parabenizar todos os profissionais que trabalham às frentes das câmeras, dos microfones e também nos bastidores. Afinal de contas, todos esses profissionais fazem acontecer a comunicação no seu dia a dia em emissoras de rádio e TV. Então, parabéns a todos os profissionais radialistas da área. A seguir, teve mudança no comando da Delegacia Seccional de Taubaté. Este é apenas um dos destaques do Mix de Notícias. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Da TV, nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência. E agora você fica novamente bem informado por tudo que acontece em Taubaté e região. Está no ar mais um giro do nosso Mix de Notícias. Aí na tela para você o destaque. Chega em Taubaté uma história cheia de resiliência, amor e superação. E se você gosta de rir e se emocionar, não pode perder esse espetáculo. O Subnormal, uma história de baixa visão. Em cena, o ator Kleber Tolini conta sua trajetória artística entre São Paulo e Rio de Janeiro, quando aos 24 anos descobre um tumor no cérebro e após uma neurocirurgia tem seu nervo óptico afetado, ficando com apenas 20% de visão, ou seja, a visão subnormal, também conhecida por baixa visão. A apresentação será hoje, 7 de novembro, amanhã, dia 8 de novembro, 8 horas da noite, no Centro Cultural Toninho Mendes. Os ingressos gratuitos são distribuídos 1 hora antes do espetáculo. A classificação indicativa, 12 anos. As informações são da assessoria de imprensa. Para a gente encerrar o nosso mix de notícias, tem uma quarta informação importante. A Secretaria de Segurança Pública trocou o comando da Delegacia Seccional de Taubaté. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado no início agora do mês de novembro. Marcos Ricardo Parra assume o posto e substitui Júnia Cristina Leme Macedo, que exerceu a função na cidade por 7 meses. Ela havia sido nomeada no início deste ano. Marcos Ricardo Parra é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal. Ele ingressou na Polícia Civil em 1988. Parra já atuou nos departamentos do DEIC e DENARC, nas delegacias de roubos a banco, furtos, extorsões e roubos de veículos. Também trabalhou no SAT, que é o Serviço Aeroestático, no Grupo Antibomba da Polícia Civil, no DEIC, que é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, na Divisão de Produtos Controlados, o DECAD, e na DIPOL, que é a Divisão de Comunicações da Polícia Civil. Essas informações que eu te passei agora são do portal G1 Vale. E a gente segue o nosso Mix da TV agora com mais shorts da nossa programação. Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades. Neste mês de outubro, nós trouxemos uma edição especial com crianças que são verdadeiros talentos no esporte. E agora a gente vai conhecer um pouco mais da história da Duda Rico, que é atleta de skate. Vamos ver? Solta o play! E a gente continua o nosso Fora da Caixa conhecendo os talentos esportivos de Taubaté. Agora eu vou conversar com a Duda Rico, que tem apenas 7 anos, é uma das promessas do skate aqui na cidade. Oi, Duda, tudo bem contigo? Sim. Como é que começou a sua paixão pelo skate? A minha amiga da minha antiga escola começou a andar de skate e eu quis tentar. Eu continuei, até hoje ela saiu do esporte. Você via ela andando de skate, então você se apaixonou pela modalidade, mas antes disso, você assistia pela TV, via pela internet, por exemplo? Sim, assistia. E aí você está treinando há mais ou menos 2 anos, né? Conta pra gente como é a sua rotina de treinos. Eu treino quase todo dia. Eu treino segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Ou seja, é uma rotina de atleta mesmo, né? Sim. E você já está competindo, você já saiu de Taubaté, foi para algumas competições, torneios, conta pra gente. Sim, eu já saí lá em São Paulo, lá no School Skate Park, eu fiquei em primeiro lugar lá. Você compete em qual categoria, só pra gente saber? Infantil. Infantil? E você conquistou o primeiro lugar, né? Sim. Quem são suas referências no skate, Duda? Pro street eu gosto bastante da Raíssa Leal
Mas para minha modalidade, eu gosto bastante da Raika. A gente que só vê o skate assim, a gente não conhece. Qual que é a diferença do street pro parque? Conta pro nosso telespectador. O street, ele tem mais... Ele tem... Ai, É como buguei. se fosse na rua, assim, no dia a dia? Sim, Ou seja, ele tem rampa, tem Sim. escada. rampa, corrimão, escada. Essa, Mas pi- o bowl, ele tem... É uma piscina. essa pista que a gente tá aqui no Jardim das Nações é uma piscinona, né? Sim, Aí como é que é chamada essa modalidade? é o bowl, Ou o parque. o parque, né? Sim. E onde você projeta estar futuramente? Por exemplo, tem muitas meninas da sua idade que vão para as Olimpíadas muito cedo, né? Quando já são adolescentes. Você pensa em futuramente para as Olimpíadas, por exemplo? Sim. Tá? Eu penso quase todo dia. E qual que é o seu sonho, assim? É chegar numa Olimpíada pelo parque, pelo street? Ah, meu sonho é chegar em uma Olimpíada pelo parque mesmo. E para quem está assistindo o nosso programa agora, seja um menino ou uma menina, que dica que você dá para começar no esporte? Assim, por onde tem que começar? O que tem que ter de acessório? É difícil ter um skate? Conta pra gente aí. O que precisa ter? Você tá com um capacete, por exemplo, tá com uma cotoveleira. Você precisa de todos os equipamentos. E quais são esses equipamentos? A bundeira, o capacete, o wishing guard, que eu não tô usando agora, a cotoveleira e a joelheira. E o skate, ele é personalizado para cada atleta? Você tem um skate específico para você? Muda de peso, de tamanho? Sim, o meu é 8, pode ter 8,5, 8,25. Quem que é o seu treinador? O Cipriano. E qual foi a última manobra que ele te ensinou? O transfer, que é você passar de uma pista para outra. E é difícil? Ah, nem tanto. Duda, como que é conciliar, né? Estudar, ter um esporte. Você consegue fazer isso muito bem? Sim, eu saio da escola, eu já vou me arrumando para os treinos. E aí você sempre chega empolgada nos treinos? Sim, Se tiver uma prova na escola e tiver um treino, o que você prioriza? a prova. Por quê? Ah, porque eu não posso ficar burra. Lembrando, né, assim como a Duda, que é uma atleta jovem, quando você estiver num esporte também é importante você conciliar tanto os estudos quanto os esportes, mas dar preferência aos estudos porque ele é a base e garante o seu futuro. E agora a Duda Rico, de apenas 7 anos, preparou uma série de manobras para a gente acompanhar aqui direto de Taubaté. Duda, o que você preparou? O que a gente vai ver a seguir? Ah, eu vou mandar fake variar ao blend to fake, 50 de back, olho de front. Então vamos lá, vamos acompanhar então essa pequena jovem talento aqui do esporte de Taubaté. Arrasou, hein, Duda? Parabéns, viu? Obrigada. Mandou super bem. Você já é uma atleta de skate e projeta aí para as Olimpíadas e tá muito feliz do que você tá fazendo, certo? Sim, Então eu quero que você deixe uma mensagem agora para as crianças de Taubaté. o esporte é muito bom. Eu adoro fazer, por exemplo, você pode jogar bola, andar de skate, qualquer coisa. Mas no esporte, em qualquer esporte que você achar melhor, você tem que estar feliz para você fazer ele.
Quero desejar bastante sucesso para você, um futuro brilhante, não só nos estudos, mas também nos esportes. E um dia que você estiver nas Olimpíadas aí, ou qualquer outro campeonato, quiser participar aqui da nossa programação, entre em contato com a gente que a gente vai estar à disposição para você, tá? Então tá bom. Aproveita agora, então, manda um beijo e um abraço para todas as crianças de Taubaté. Um beijo, um abraço para todas as crianças de Taubaté. Se dediquem ao esporte. Então, se você gostou deste episódio do Fora da Caixa, acesse a nossa playlist no youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem outras modalidades, tem ginástica, também tem escalada. O programa está imperdível e quinzenalmente tem conteúdo inédito aqui na nossa emissora. Assim, a gente chega ao final de mais um Mix da TV, nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência. O Mix da TV volta amanhã, sexta-feira, e a gente vai conversar sobre o Dia Nacional do Radiologista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Fique junto e misturado com a nossa programação.